sou Ricardo Mitucci e esta é a segunda e última parte da entrevista com o escritor, publicitário e professor universitário João Anzanello Carrascosa, para mim o maior contista do Brasil na atualidade. E a gente está falando, para quem perdeu a primeira parte, recomendo, assista, a gente está falando um pouco sobre o silêncio, sobre alguns sentimentos envolvidos aí na questão do silêncio, que é algo muito presente na obra do Carrascosa, a partir de uma epígrafe extraída do livro Papi Satan Alep, Crônicas de uma Sociedade Líquida, do escritor, filósofo e crítico literário italiano Umberto Eco, que na verdade está até na quarta capa deste livro, que é a seguinte: ainda vamos chegar ao momento em que aqueles que não aguentam mais o barulho poderão comprar pacotes de silêncio. E, voltando então para o nosso papo, Carrascosa, em seu primeiro romance, que eu quero mostrar aqui, Aos 7 e aos 40, um livro belíssimo, uma narrativa impressionantemente linda. No capítulo Som, página 107, você escreve, abre aspas, abaixo das palavras ditas, há sempre outras silenciadas que as desmentem. Fecha aspas. Claro, eu digo que foi você que escreveu, mas eu sou o narrador contando no livro, né? As palavras silenciadas que desmentem as ditas não sufocam? Não seria sempre melhor dizê-las em alto e bom som em prol de relações mais transparentes, mais verdadeiras e menos líquidas? Difícil, hein, cara? Tá difícil a coisa aqui, hein? A gente que trabalha com as palavras, né, o tempo todo a gente está, como dizia o Drummond, naquela luta, né? Exatamente, a luta vã, né? A luta vã. Mas estamos lá. Eu acredito que talvez esse narrador aí, do Aos 7 aos 40, que é uma instituição criada pelo autor, né? Sim, aí sim eu acho que sou eu, não sei também. Mas esse narrador, isso que ele está dizendo e que você, né, traz a frase, talvez tenha a ver um pouco também com o que ele conta sobre as palavras, que são palavras, mas não são palavras ditas, são palavras que as coisas estão dizendo. Uhum. Então, por exemplo, você está caminhando e está tudo bem, você está dizendo que está tudo bem com uma pessoa. Só que atrás de você está percebendo que vem uma tempestade. Então, são as palavras da natureza, são as palavras de um outro espaço ou de um outro personagem que está ali desmentindo aquela que você está dizendo. Então, por vezes você precisa, né, fazer um outro enquadramento, você precisa afastar a câmera, você precisa se distanciar da tua própria história, para que as palavras que você está dizendo sejam, de fato, como você alertou, sejam de funda transparência. Sim. De fato, sejam vítreas, você consiga, né, olhar a situação, a cena que você está vivendo. Mas, muitas vezes, isso não é possível, ou isso não acontece, ou não consegue. Talvez esse seja o nosso grande dilema. Que muitas das vezes, ou boa parte das vezes, se não quase todas as vezes, a gente é derrotado pelo nosso próprio dizer. Verdade. Se a gente soubesse falar com precisão aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está pensando, né, ou está imaginando, criando, capturando, compreendendo, seria uma outra humanidade, uma outra linguagem, um outro tipo de ser. Então, eu acredito que essas palavras não são necessariamente as palavras. Elas estão abaixo das palavras que nós dissemos e elas são palavras que nem sempre são ditas por nós. Pode ser dito por outros, pode ser dito pelo silêncio, pode ser dito pela condição na qual se produz aquela cena, né? Mesmo, o ambiente, né? aquela cena que está sendo, né, construída. Uhum. E eu acho que vai seguindo por aí. Então, a gente às vezes também está dizendo algo, a gente está mentindo. A gente pode estar mentindo, valendo-nos de palavra para contar uma mentira, mas também essas outras vozes, que são vozes do contexto, vozes das condições de produção ali daquela cena, estão contando a verdade. Sim. Né? Elas são aí as palavras de baixo. As não ditas. As não ditas que vão, né, de alguma forma, subir para a condição superior à que está que foi dita. Na condição da mentira. Sim. Elas superam e dizem, não, você está dizendo isso, mas... Não é bem Às isso. vezes, uma coisa muito clara é que essa pessoa vem correndo tal, e fala, não, eu estou tão feliz. Mas você não está nem sorrindo. É verdade. Como você está feliz? Você não está nem sorrindo, é aquele sorriso amarelo. Então, eu acho que é um grande desafio, como a gente estava falando também do silêncio, né, essas perguntas anteriores, a gente tentar descobrir essas linguagens, ou a gente, mais do que linguagens, me parece que são línguas, né? Tentar entender um pouco essas línguas, porque elas que vão pautando o tempo todo da nossa vida. A gente está falando
tá num mundo, vamos dizer, poliglota, e a gente está no nosso único, nosso, vamos dizer, unilinguismo, né? Sim. A gente mal está conseguindo falar a nossa própria língua, enquanto está cheio de tantas coisas ao nosso redor pedindo, né? Outras formas de fazer, de falar. Né? Sim, perfeito. Carlos Cosa, a sabedoria popular costuma dizer que sábio é aquele que ouve. Para se ouvir é preciso silenciar. Você mesmo comentou isso na parte anterior aí do nosso papo. Hoje parece que nós vivemos num momento exatamente oposto a esse. Né? Sentimos ânsia por falar cada vez mais e mais alto. Queremos que a nossa voz seja ouvida pelo maior número de pessoas. Claro, eu estou generalizando aqui, mas isso é um sentimento que parece vigente aí, né? Estamos abdicando da sabedoria em troca da valorização do nosso ego em busca de um reconhecimento desmedido? Só pergunta difícil, hein, cara? Tá cabeludo, Paulo. Pergunta difícil. Mas eu acho que isso é maravilhoso, que seja assim, para a gente poder pensar. Para a gente refletir, né? Olha, a gente vive num mundo, né, que eu não gosto de ficar pensando que antes era diferente e era melhor. O tempo todo, eu acho que a gente está vivendo situações que são novas para nós, são desafiantes para nós, e que, sem ter uma posição saudosista, elas são o mundo que nós temos. Claro. O que nós tivemos, já não temos mais. Uhum. Então não adianta falar sobre o que nós não temos. Lógico. Se é que o que temos agora também é nosso, né? Sim. Então, eu acho que, como a gente está te dizendo, eu acho que tem a hora do falar para a gente, né? Para nós e para todo mundo, né? Pessoas que postam o tempo todo coisas nas redes sociais, elas estão falando, elas estão dizendo, elas estão se apresentando. Mas tem também a hora do escutar, que eu acho muito valiosa. Eu acho que a gente aprende muito ouvindo, né? Claro que a gente aprende também falando coisas que a gente muitas vezes não sabe sobre nós mesmos. E uma vez em estados a dizer, a gente vai aprendendo, a gente vai se conhecendo. Mas, no exercício da escuta, de você estar ouvindo o outro falar, de você estar no silêncio para entrar em comunhão com o outro, ou em disjunção também, que é importante, muitas vezes você precisa estar... Né? O outro te traz um outro jeito muito diferente de sentir e de pensar, que é um grande, né, aprendizado. Claro. No meu caso, me faz muito bem. Como eu estava te dizendo, como escritor, o tempo todo eu estou sozinho, estou quieto, estou no silêncio, estou fazendo minhas coisas. Claro que às vezes não estou no silêncio, né? Porque os personagens estão lá gritando. Né? Mas digamos, e que horas que eu vou dizer? Só quando estou numa entrevista, estou num evento, numa feira, que eu sou entrevistado, ou eu posso falar, ou estou ali porque fui convidado para ter um espaço para uma fala. Mas eu sempre, nesses lugares, como eu faço aqui agora para você, com o teu público, eu fico muito grato pela escuta. Porque quem está do outro lado agora está me ouvindo. Sim. Está na posição que mais das vezes eu estou. Sim. Eu gosto de estar nessa outra posição. Mas, independentemente, como escritor, uma hora eu tenho que me expressar. Uma hora eu tenho que estar na posição de dizer também. Claro. Mas também, como a gente estava conversando, nesse caso da tua pergunta, eu acredito que vale também o equilíbrio. Porque senão o tempo todo a gente quer dizer e a gente não quer, a gente atropela o dizer do outro, a gente não dá tempo do outro dizer. E eu acho que uma conversa, que é o que a gente vai, vamos dizer, avançando no mundo, sem esse conjunto de conversas que vai se emaranhando, um está dizendo, outro está dizendo, essas conversas vão adiante, seja uma única ou seja outras tantas, criando esse mundo rizomático aí, discursivo. Acho que tem que ter espaço para aquele que fala e para aquele que ouve. Senão você não tem um diálogo, você tem vozes sobrepostas, elas vão se acumulando, vão se agarrando, elas vão se debatendo, e não dá para nenhum nem outro conseguir ouvir ou ao mesmo também se expressar. Por isso que seria importante a gente, né, deixar, você vê quando há um conflito entre um e outro. Um quer falar, um quer gritar, o outro quer falar sobre o outro, e o outro, ao fim, quer dar a última palavra. Eu acho que faz parte a busca, no meu caso, desse equilíbrio. Tentar, quando o outro está dizendo, deixá-lo dizer. Não atropelá-lo, não interrompê-lo, não cortá-lo. Está construindo sua forma de pensar, está tentando, digamos, exprimir aquilo que ele sente, até o que ele compreende daquele próprio instante. E aí, quando tem a minha hora de falar, também é a minha hora que eu possa... Né? Acho que essa é uma boa combinatória. Sim. Não sei se o mundo está assim. Pela tua pergunta, me parece que talvez não esteja, mas a gente tem que, como fazemos parte dele, tentar, na nossa parte, fazer a nossa dosagem. Tentar o tempo todo estar alerta, estar, digamos,
em conexão conosco, ouvindo o que a gente tem que dizer e ouvindo que é a hora do outro dizer. Sim. Né? Dá espaço também para o outro. Né? Eu concordo plenamente. Eu fiz essa pergunta porque eu, pessoalmente, eu tenho a sensação de que hoje todo mundo só quer falar. Poucas pessoas se dispõem a ouvir. E aí acontece aquilo que você falou, a sobreposição de vozes que não leva a lugar nenhum, né? Há uma superexposição, e por isso que na parte anterior da nossa entrevista eu falei, você mesmo sendo um autor consagrado, um autor conhecido, com uma vasta obra, você é um cara mais low profile, você realmente consegue, como você colocou em algumas respostas, você consegue não precisar desfrutar de toda essa superexposição que eventualmente outras pessoas desfrutam para mostrar o seu trabalho. Então eu acho primordial você tocar nesse ponto do equilíbrio, porque a mim parece que falta um pouco de equilíbrio, né? Hoje é muito mais o falar e o pouco ouvir. E no ouvir a gente aprende muita coisa. Aprende, não, aprende sem muita dúvida, coisa. sem dúvida. Eu gosto muito de estar nessa posição, né, da escuta. Uhum. Por isso que eu te digo, porque quando ela de fato é uma grande fonte de aprendizado, eu digo para você, eu digo para os meus alunos, como eles estão me ouvindo, eu saio grato da minha aula. Sim. Porque alguém está me ouvindo, né? Alguém está lá também para me ouvir. E mais das vezes também eu sinto muita necessidade de ouvir. Uhum. Mesmo ouvir, vamos dizer, esse escutar ligado também no audiovisual, né? Você está falando, está assistindo a um filme e você está ouvindo, escutando. Claro. Você é o outro. Uhum. Eu acho que é o espaço da alteridade. Sem a dúvida. gente precisa estar observando e esperando que as coisas aconteçam diante de nós e não sobrepondo a elas, querendo que elas aconteçam do jeito que a gente quer, que delas façam parte da nossa existência. Elas têm uma vida independente de nós. Concordo plenamente. 2 outros temas recorrentes em sua obra, Carrascosa, são perdas e ausências. Sobre isso, no romance Aos 7 aos 40, que eu mostrei agora há pouco, você escreve, né, o seu narrador, que, abre aspas, o presente é feito de todas as ausências. Eu acho isso uma verdadeira epígrafe. Fecha aspas. Já em Catálogo de Perdas, que está aqui, um trabalho belíssimo também, feito pelo Carrascosa com a esposa Juliana Monteiro Carrascosa, com fotos dela. No conto Guardanapo, o narrador relembra o bilhete deixado pela esposa na manhã do dia em que ela morre num acidente, né? Como silenciar a dor causada pelas perdas e ausências? Aí é mais difícil ainda, não só a resposta, mas mais difícil é calar essa dor. Essas dores, elas podem, como a gente estava conversando, chegar a um volume bem baixo, mas elas nunca vão chegar ao silêncio total, porque elas estão sempre ali presentes, elas acabam construindo o nosso ser, sendo assim como o que a gente tem de ganho passa a ser pilares da nossa existência, as perdas também passam a ser, às vezes, vigas do nosso ser, porque elas não tem como a gente seguir senão com aquela construção. Nós somos aquela construção agora, né? Então, pode ser que muitas vezes, quando as dores estão muito ainda atuais, muito recentes, o volume, então, não tem, é impossível de ser calado e está num ponto de alto demais. É um verdadeiro uivo, né? Sobre o mundo, jogado ao mundo, porque você não tem como sufocar aquilo. É o tempo de dizer aquilo, é o tempo de gritar com a sua máxima potência. Sim. Mas eu acho que depois as dores, elas vão ali se acomodando e vão existir sempre. Eu acredito que essa tua pergunta, ela tem muito a ver um pouco com o mito de um personagem grego que acho que você deve conhecer, né? Que é aquele que rouba o fogo dos deuses. Sim. Né? Uhum. E que depois fica amarrado, acorrentado, né? O Prometeu. Prometeu. O tempo todo e tendo ali uma parte das suas vísceras sendo comida, né? Num tempo pelas águias ou outro tipo de animal. E depois ela se constitui numa parte e as águias estão ali de novo. Ou seja, a sua dor vai se reconstruindo, né? E você vai, ou seja, você vai se reconstruindo e a dor vai um pouco se calando. Mas ela de novo é atacada pelas
pelas águias, ela é comida pelas aves de rapina e volta a doer. Então as dores sempre, e as perdas sempre vão continuar com a gente. Não tem como você não tê-las. Não tem como fugir. Não tem, elas são você e você terá que levar a sua existência com elas. Eu acho que, de qualquer forma, as perdas são inevitáveis. Até eu sempre penso que quando você vive um instante, esse instante, à medida que ele chega ao fim, é porque ele chegou na plenitude. Mas à medida que ele chegou ali, ele já é perdido. Ele se consubstanciou como uma perda definitiva. Concretiza-se a perda no auge do ganho. Sim. Então, não tem como fugir. Sim. Senão, aceitar e viver e tentar levar o melhor possível. Né? Fazer disso uma compreensão da existência. Não se remoer mais do que pode ser. Né? Carregar suas dores e procurar transubstanciá-las, sublimá-las, né? Porque parte, se diz, da arte é a sublimação. Né? Você conseguir transformar a tua dor em algo que possa ser também de um aprendizado e de comunhão, de compaixão pelo outro. E acho que esse é um dos bons caminhos da literatura, né? Que pelo menos eu tento fazer. Imagino quem não tente ou quem não faça, há que buscar outra forma de não, como a gente disse, não calar a dor, porque ela nunca vai se calar, mas de acariciá-la, acalmá-la, serená-la. Porque se ela ficar o tempo todo no volume mais alto possível, Enlouquecedor, né? Ela não vai. Ela te tira do prumo. Exatamente, ela vai ser maior que você e você, como se diz, né, infelizmente estará perdido. Né? Fato. Carrascosa, caminhamos para um futuro ensurdecedor, no qual muito se fala, todo mundo ao mesmo tempo, e pouco ou nada se ouve, que é mais ou menos o que a gente estava falando agora. Quais os efeitos disso, na sua opinião? Eu acho que a gente falou, né, Ricardo, isso a gente não falou propriamente, vamos dizer, com precisão, mas está ligado um pouco com aquela história da Torre de Babel. Se falando como muito, se misturando tudo isso, esses tantas falas, essas tantas vozes, mas não ouvindo, você não tem tempo de entender nada e você não tem alteridade, você não tem construção. Eu acho que o caminho é coletivo e o caminho sendo coletivo tem que ter cada um de nós o seu momento de dizer. E aí o dizer sendo rodado. E a gente tendo a oportunidade depois de voltar a dizer, porque quando o outro adiante de você expõe razões ou expõe um ponto de vista, por vezes, e é preciso ter humildade, você tem que refazer o seu ponto de vista. Claro. Ele já foi dito, mas pela circulação, né, você vai crescendo e diz, não, mas eu ouvi outros dizerem e eu aprendo mais com isso. Assim como quando a gente está lendo um autor que a gente gostou, que trouxe um novo ponto de vista, uma nova sensibilidade, né? E a gente entra em ligação com esse autor, a gente aprende coisas e a gente refaz o nosso ponto de vista. Eu acho que a gente não pode ser tão rígido com as coisas e é só achar que aquilo que a gente opinou, que aquilo que a gente disse já está fechado e não... aquilo está o tempo todo aberto a novas possibilidades, a reconsiderações. Por isso, talvez o que a gente precisasse ter o tempo de cada um dizer, sem essa sobreposição, sem a gente se submergir num mar no qual só se tem pedaços do que é dito e não se possa ouvir nada. Né? Então, se você dá um espaço para o outro, você tem realmente alteridade, você tem a possibilidade de encontrar caminhos juntos. Mas se você não dá um espaço também, o outro também não dá para você, é a mesma coisa. Mais diálogos, então. Eu acho que mais diálogo. Se você olhar, né, os lugares nos quais menos diálogo é possível são os lugares mais sectários, são os lugares mais totalitários, Sim. são os lugares mais avessos ao crescimento e ao aprendizado e ao respeito pelo outro. Quando não há essa mistura de eu ouvir você me ouvir, e aí a gente criando, né, esse vai não vai, como naquela imagem da mulher que vai jogando água quente com água fria, a temperança, que também é uma forma de equilíbrio, né? Claro. Que é uma imagem de equilíbrio, Claro. você só tem um ponto. Esse ponto sempre será rígido. Ele não tem mistura. Sim. Ele não aceita o outro. E é preciso que se aceite o outro. Que o outro tenha também a condição de ter a sua existência.
Para você existir, não é necessário que o outro não exista. Claro, É e nem que seja igual a você. Exatamente. É importante que ele exista. Claro, e que haja as diferenças. Haja as diferenças. Claro. Bonito é essa pluralidade, o outro não é igual a gente, claro. nesse sentido. Eu sempre falo, quando eu comecei a escrever literatura, eu olhava, eu falava, mas por que você escreve tanto dos afetos, gente escreve, famílias, pessoas tão próximas, tal? Porque a primeira coisa que eu vi na minha existência no interior ali, mas podia ser em outro lugar, e que levei para a literatura, foram aqueles que estavam na minha casa, vamos dizer, a minha família, que eram parecidos, mas diferentes, né? Então você viu seu pai, você parecia com ele, mas o olhar, a cor dos olhos dele era diferente. Quer dizer, então ele era maior. Aí seu irmão é muito parecido com você, mas ele não é você. Então ele é o outro. Sim. O outro tem a sua identidade, o outro tem as suas características, o outro tem que ser respeitado, porque ele não é você. Sim. Né? E isso passou muito para a minha literatura. Eu sempre quis trabalhar com os afetos, mas sempre focando a lente do narrador diante de um personagem, diante do outro que está na minha frente. Uhum. Chegando devagar a ele, chegando ouvindo, chegando respeitando, chegando com certa solenidade. E não atravancando, quebrando o espaço dele, impondo, uhum. né, desabaladamente e tal. Sim. Acho que é um caminho, mas não é o único. Talvez o caminho que eu consiga trilhar, que meus pés se sentem bem, que eu sempre digo, como você também acabou de perceber e concluir aí também, como em comunhão comigo, o meu caminho não é o do outro. Claro. Então, eu não posso te obrigar a fazer esse trajeto. Ele vai seguir o atalho dele, seguir o percurso dele. Importante que ele possa fazê-lo também. Né? Claro, sem dúvida. De volta à quarta capa de Papa Satan Alep, Crônicas de uma Sociedade Líquida, para a gente encerrar, Humberto Eco escreve que, abre aspas, à exceção dos que usam o computador para baixar suas músicas barulhentíssimas, todos os outros poderão encontrar o silêncio justamente diante da tela luminosa, de dia e de noite. Basta usar o controle e desligar o áudio. Fecha aspas. Quais áudios, ruídos e sons que João Anzanello Carrascosa gostaria de silenciar em sua vida? Rapaz, olha, só uma pergunta difícil. Eu acho que são essas todas, eu acredito, viu, Ricardo? São muitos áudios, muitos sons, então, muitos ruídos. Mas é como eu te digo, que num determinado momento, estão me atrapalhando estar em conexão comigo. Né? Porque eu sempre vejo, hoje, todo mundo conectado com o mundo inteiro, né? Mas não sei se consigo, né? E eu, às vezes, quando eu sinto que eu estou com conexão, porque preciso estar aqui, ali e tal, mas estou saindo de mim, então eu dou um break e tento me resgatar. Em determinados momentos, pode ser que esses ruídos, por isso que eu acho que não tem um absoluto, né? Podem ser o barulho do trânsito, o barulho do outro que está gritando, pode ser o vizinho, pode ser... E outras vezes esse barulho pode ser o meu próprio barulho, o barulho que eu estou gerando para mim. Porque eu posso estar em silêncio, mas posso estar gerando barulhos que são já vindos de um passado, né? Ou são barulhos, ecos de conversas, que também não me interessam, que não deveriam estar na minha existência. E outras vezes esses ruídos podem ser inspiradores. Esses ruídos, mesmo que sejam cacos, eles podem estar fazendo parte também de uma propedêutica que me leva a voltar a querer não tê-los. Claro. Né? Mas é preciso tê-los para saber que, né, eles estão me atrapalhando. Ou, em alguns momentos, algo que eu poderia dizer que estaria atrapalhando são benéficos. Sim. Né? Por isso que eu acredito nisso, Ricardo, que talvez as respostas não sejam tão fechadas. Elas claro. não possam ser, isso é isso, não isso é crava, aquilo. né? Nesse momento, todo o ruído do mundo, eu gostaria de que estivesse distante para a gente estar aqui conversando. Mas há um momento que eu vou precisar de novo e vou desejar o ruído do mundo. Para me lembrar, inclusive, que eu estou vivo e que eu vou ter momentos como esse que eu não vou querer o ruído do mundo. Eu vou querer o ruído de uma boa conversa, que nem um ruído, é um diálogo, é um tempo para o diálogo. Uhum. E é nisso que eu acredito, que talvez tenha voltado a tudo que nós já conversamos, né? Que talvez tenha sido o núcleo da nossa
a conversa aqui é a questão do equilíbrio, que é muito difícil a gente conseguir, porque você equilibra agora, um instante depois você está desequilibrado, Sim. mas aí você tenta retornar. Né? Se você está tranquilo e você dá um grito, de repente o equilíbrio foi estar tranquilo. De repente, em outras vezes, o grito que foi o equilíbrio. Né? Claro. Mas é preciso chegar, preciso chegar a esse extremo em algumas situações, né? Tá certo. Eu, diferentemente de todos os outros programas da temporada, até por realmente ser um fã do meu entrevistado, eu vou tomar a liberdade de encerrar a temporada do Epígrafes 2017 com uma homenagem a João Anzanello Carrascosa, porque de fato a sua obra ela reúne aí algumas das mais belas reflexões sobre sentimentos, afetos, das relações humanas, como a gente colocou aqui um pouco relacionado a essa questão do silêncio, do ruído, enfim. E pela primeira vez eu vou ler algumas epígrafes, na minha opinião, né, frases da obra de Carrascosa, justamente para levar um pouco desse papo na prática para você que está nos acompanhando. Então vou tomar liberdade aqui de fazer isso na sua frente como uma homenagem realmente. Eu fico muito grato. A primeira delas, abre aspas, tudo abre aspas para Carrascosa e seus narradores. Às vezes é preciso mesmo olhar para trás se queremos ir em frente. Uma outra, tudo é um viver único, de uma só vez, sem repetição. Uma terceira, o filho continua às pernas da mãe, não importa os prodígios que realiza. Uma outra, tudo ia tão rápido quando a felicidade vagava na gente. Essa eu acho fantástica. E uma última, a gente só percebe o erro quando já o cometeu. Para mim, todas essas frases extraídas da obra de Carrascosa, não de uma única obra, mas né, de alguns dos seus livros, são verdadeiras epígrafes, sintetizam um pouco da alma deste grande escritor, deste grande contista. E realmente, como seu fã e de sua obra, eu considero até um equívoco deixar que essas palavras tão profundas passem aí em branco. E é por isso que eu tomei a liberdade de fazer essa homenagem para você. Então, como uma singela homenagem do Ricardo, seu leitor, do Ricardo, apresentador do Epígrafes e do programa Epígrafes, a você, que todos aqueles que acompanham o nosso programa possam, de fato, refletir um pouco sobre o que nós conversamos, possam se sentir tocados por essas palavras. E eu só tenho a te agradecer mais uma vez por ter me inspirado como escritor e pela oportunidade de tê-lo aí num programa tão especial quanto este, que é o encerramento da temporada do Epígrafes. Muito obrigado, Carrascosa. Ricardo. Eu que agradeço aí, digo que esses ditos que parece que são meus, são seus e de quem está nos ouvindo. Para quem eu agradeço estar do outro lado, justamente fazendo agora esse exercício da escuta. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu espero que para você tenha sido realmente um grande programa, como foi para mim. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a audiência que você dedicou a mim ao longo de 2017, dizer que foi um grande prazer. O Epígrafes deixou de ser um projeto para se tornar uma realidade, se tornou meu trabalho. Graças à sua audiência, seja na internet, seja no rádio, né, na web rádio, que também transmite o nosso programa, nos podcasts. Então, se chegamos até aqui com uma temporada regular, aí com 28 programas, é graças também à sua audiência, à qualidade dos entrevistados. Então, o meu muito obrigado. Eu espero que você tenha um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que 2018 realmente seja um grande ano para você. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até lá.